Salve, salve, boa noite, galera. Estamos aqui iniciando mais uma live nesse novo projeto da nossa comunidade Paróquia Imaculada Conceição. A nossa live hoje vai ser sobre vidas consagradas, nesse novo projeto que já não é tão novo assim, que já vai para 2 meses, né? Então nós estamos fazendo mais essa live. Queria agradecer a participação de todos durante todos esses períodos, né, que nós tivemos até agora e os que vão estar presentes hoje. Estamos só aguardando as pessoas entrarem. Quem estiver entrando aí, estamos só aguardando ela entrar na nossa live para que eu possa adicioná-la na conversa. É, Nós temos hoje Vidas Consagradas. Nós nos Paróquia Imaculada Conceição aqui de Cruzeiro, São Paulo. Deixa eu ver se a irmã Luana já está. Não, ela ainda não está aqui na nossa conversa para que eu possa adicionar ela. Estou esperando a irmã Luana entrar. Deixa eu ver aqui. Vou falar para ela para ela entrar, né? Que ela já está. Vamos ver se ela já entrou. Espera. Ah, e a irmã Luana entrou agora. Vou adicionar ela aqui na conversa. Agora sim, vamos lá para Luana. Irmã Luana, né? Nós vamos falar hoje sobre vidas consagradas. Aí ela aceitou. Olá, Aí, boa noite. boa noite, irmã Luana. Tudo bem? Tudo bem, e você, Daniel? Tudo certinho? Tudo bem, graças a Deus, tudo certinho também. Prazer, né, o Tudo pessoal, bom. agora que a gente está se falando, né? É, estamos nos conhecendo também. Muito Exatamente. prazer. Prazer meu, obrigado por você ter aceitado estar conosco nessa live de hoje, né? Onde nós iremos falar sobre vidas consagradas. É um projeto novo na nossa comunidade, já está indo para 2 meses. E se Deus quisesse, mais para frente, é muito frutuoso estar conosco, né? Muito obrigado por Sim. você ter aceitado. Eu que agradeço o convite, a chance de poder estar aqui para falar de um tema tão importante e tão gostoso para mim, né? Falar disso. Exatamente. Ainda mais uma congregação dos salesianos, que é muito querida em Cruzeiro, né? Você sabe a história, tem mais de 100 anos que eles estão aqui, né? Até Sim, pesquisei aqui na data, parece que foi no dia 25 de maio de 1919 que foi começar, né? 1919 em Cruzeiro. Olha, Já as, foi, no ano as passado foi irmãs também tiveram um tempinho por aí, depois ficaram só os salesianos, né? isso, é, cara, só os salesianos. Ô, irmã, fala pra gente, assim, se apresenta um pouco, quanto tempo que você está de vida consagrada, fala um pouco pra gente, um pouco, a gente iniciar nosso Certo. bate-papo. Bom, então, sou irmã Luana, sou natural de Cunha, aqui Vale do Paraíba, né? Uhum. E tenho 27 anos e tenho 7 meses, faço hoje 7 meses de profissão de consagração religiosa, né? Parabéns, a gente hoje. Sou a mais nova da inspetoria aqui Ah, nossa, né? É, então, comecei a minha caminhada em 2014, quer dizer, comecei um pouquinho antes, né? Mas em 2014 eu fiz essa decisão, comecei a fazer os encontros vocacionais e entrei para a formação com as irmãs. Então, depois de 5 anos de preparação, este ano eu fiz os votos. que legal, parabéns, né? Essa congregação, quanto tempo é de caminhada, assim, até fazer os votos? Você falou que foram 5 anos, então a média é 5 anos, porque tem Isso, congregação com 7, 8, né? isso. Varia A muito média de. são 5 anos, assim, né? De 5 a 6 anos você faz. Então, a jovem faz uns encontros vocacionais, faz um período de preparação, mas morando na própria casa, né, com a família, e os encontros vocacionais acontecem uma vez ao mês, uma vez a cada 2 meses. E Uhum. quando ela decide fazer, conhecer as irmãs mais de perto, fazer uma experiência mais de perto, então ela faz a experiência do voluntariado, né, que ela recebe essa proposta, então, de morar numa casa salesiana com as irmãs para conhecer de perto a nossa missão,
a nossa vida de oração, vida comunitária, nosso trabalho. E assim ela pode morar de 1 a 6 meses, 1 ano a 6 meses conosco. E aí ela decide realmente, é essa vocação que eu quero seguir, é esse chamado que eu quero conhecer mais de perto. E aí ela vai para o aspirantado, né? Nós chamamos de a primeira etapa de aspirantado, que é esse conhecer a congregação, né? Conhecer a vida religiosa, saber o que estudar sobre isso, estudar um pouquinho mais sobre a igreja, sobre o carisma, sobre os fundadores. E o aspirantado ele vai de 2 a 3 anos, né? Podendo ser. Aí depende do caminho de cada um e tudo. Depois do aspirantado, temos a fase que é o postulado. Então já nós podemos comparar assim com um namoro, né? Então você primeiro conhece, aí depois você vai para o namoro, algo mais sério, que é o postulado. Então aí ela vai procurar viver mais essa vida de oração, o trabalho, e depois, então, 1 ano de postulado, a jovem vai para o noviciado, que aí o noviciado é como se fosse esse noivado, né? Então ali no noviciado você faz essa experiência de uma vida mais íntima, né, com Deus. Então o aspirantado e o postulado, você conhece um pouco o carisma, a missão, o trabalho, a nossa forma de agir, e no noviciado são 2 anos de uma vida mais de inclusão mesmo, com o Senhor, de intimidade com Deus, de oração, né? Faz essa experiência, assim, não tem essa vida apostólica, não tem esse trabalho na missão, é mais mesmo de intimidade com Deus, de conhecê-lo e se preparar para a consagração religiosa. Depois desses 2 anos, então, nós fazemos os primeiros votos, né? Que é o momento que eu estou. Nós chamamos de irmã juniorista, né? Então, nós fazemos os primeiros votos por 6 anos. Então, todo ano nós renovamos e até 6 anos, depois de 6 anos, nós fazemos a profissão perpétua, que aí é o para sempre, né? Escolher Deus para sempre. Uhum. Você contando todos o passo a passo da congregação, né, me faz pensar assim, como a nossa igreja é completa, como ela é bonita, né? A pessoa não vai de uma vez, né? Tem todo o processo de conhecimento da congregação, da vocação dela, né? Para realmente ver se é isso que eu quero, né? Eu acho que até para a parte para quem vai querer ser padre, seminário, existe o propedêutico antes, né? Que é para conhecer, né? Eu acho muito Isso. bonito isso. Tem gente que fala assim, nossa, é muito rigoroso, mas não, eu acho que é uma forma da pessoa poder se ajudar, né? Realmente ver se é isso que ela quer, né? Eu acho que por isso que existe todo esse processo, como você falou, do aspirantado, né? E assim vai. Eu acho que isso ajuda a pessoa, quando está lá no final, assim, dar decisão concreta, assim, concreto, né? Hoje eu vou fazer o voto perpétuo todo decidido, né? Isso. É aquela coisa, né? Você não pode se entregar a algo que você não conhece, né? Como que Sim, você vai entregar a sua vida toda a algo que você não sabe o que é, né? Por que você está ali, por que você está fazendo isso. Então, toda essa formação ela é muito importante justamente para isso, para nos preparar para a missão, né? Para ver o que é realmente o nosso chamado, aquilo que Deus quer de cada um, né? né? Você falando de chamada, a gente já vai entrar nesse assunto, mas eu acho que é legal, assim, conversando com o padre Anderson, ele aqui da cidade de Piquete, vizinha, 2 semanas atrás, ele falou uma coisa assim, que praticamente nessa linha que você falou. Quando a pessoa decide se é isso que ela quer, ela acaba sendo feliz. Né? Encontra felicidade, né? Que estou no lugar certo, né? Justamente. Então, eu acho que é muito, muito isso mesmo. A formação ela nos ajuda a perceber isso, né? Quando eu Uhum. estava no processo de discernimento, assim, no meu primeiro ano, na experiência vocacional, tinha uma irmã que dava aula pra gente que ela falou muito disso, assim, que me motivou a tomar a decisão. Ela disse que o lançar-se na vida religiosa é como um trapezista que salta no escuro, confiando que tem alguém do outro lado para segurá-lo. Então, é você lançar-se sabendo que Deus vai preparar o caminho para você, né? É aquela, como diz Santa Teresinha, dar o passo no escuro, sabendo que Deus vai colocar o caminho. Exatamente. Você se joga nos braços totalmente, né? Justamente. É. Então, você estava falando do chamado, assim. Conta um pouco para gente, como você descobriu o seu chamado? Como foi o início da sua vocação? Bom, eu costumo Foi desde dizer que Deus criança, né?
Eu costumo dizer que Deus foi, né, muito. Ele foi muito insistente comigo, né? Eu, na verdade, assim, a minha história vocacional, eu comecei a minha vida, assim, na igreja e tudo mais, aos 9 anos. Porque Uhum. antes disso, eu participava da igreja evangélica. Então, a minha família, a parte da minha avó, a minha mãe, elas são de uma igreja evangélica. Então, eu cresci na igreja evangélica com a minha avó. Minha avó era muito, sempre ia, então eu gostava muito de participar ali do grupo das crianças e tudo mais. Aí eu vim que eu queria ser pastora, né, da igreja evangélica. E só que a família do meu pai é católico. Eu fui batizada na igreja católica e quando eu tinha 9 anos, a minha madrinha de batismo pediu para minha mãe para que eu pudesse fazer a preparação para a primeira Eucaristia. E aí eu fui porque ela pediu, minha mãe deixou. Então eu acabei indo, mas nem conhecia, não sabia nada. E chegando lá eu comecei a gostar. Eu tive uma catequista muito boa, que tinha um amor muito grande por Nossa Senhora, né? E foi esse, eu costumo dizer, Dom Bosco, ele sempre disse que na vida dele, na vida da família salesiana, na obra salesiana, foi Nossa Senhora quem tudo fez. Eu costumo dizer que na minha vida, na minha vocação também, foi Nossa Senhora quem tudo fez e quem tudo conduziu. Então, aquele amor dela por Nossa Senhora, o jeito que ela falava da presença de Maria, como ela na presença de Maria nos evangelhos, me fez, sabe, foi fazendo uma cosquinha no meu coração, assim. E eu, nossa, que figura de Maria, né? Com uns 9 anos eu já comecei a sentir isso pela figura de Nossa Senhora. E aí, diante do sim de Nossa Senhora, eu fui sentindo esse desejo, né? Eu sempre quis, desde criança, fazer algo da minha vida que fizesse a diferença no mundo, sabe? Que fizesse a diferença na vida de alguém, que transformasse a realidade de alguém de uma forma positiva. Mas eu não sabia como. E aí eu comecei a participar da igreja, da comunidade. Essa catequista me chamou para fazer leitura na missa, eu fui, ia na comunidade. Aí depois eu entrei para infância missionária, né? O lema da infância missionária que é crianças evangelizando crianças. Então eu com 11 anos eu comecei, de 5 anos eu trabalhava com eles ali na comunidade. E aí eu comecei a gostar daquilo, comecei a gostar da catequese, comecei a ser catequista, participar do grupo de oração, mas ainda sentia que aquilo ali era muito pouco, parecia que faltava algo, sabe, para mim assim. E aí eu conheci então o oratório de Dom Bosco. A cidade não tem a presença dos salesianos, mas tem um oratório que acontece aos domingos que foi fruto de uma semana missionária. Né? Então eles estiveram lá em 2005, fizeram essa semana missionária e nasceu o oratório que é liderado por leigos. E eu fui para o oratório porque eu gostava de teatro, né? Então foi o que me atraiu ali. Eu fazia teatro, eu fazia um curso de teatro e um dos meninos que fazia o curso comigo, nós éramos muito amigos, me chamou para fazer teatro na missa e depois fazer teatro no oratório. E hoje ele é diácono salesiano e eu sou filha de Maria Auxiliadora, irmã salesiana, né? Dom Bosco Então, fez um trabalho bonito ali. foi. E temos mais uma também, mais uma irmã que saiu lá do oratório também. Aí Sim. eu fui comecei a ir participar como criança ali no oratório, fazendo teatrinho, mas sem responsabilidade nenhuma. E o lema do oratório era uma frase de Dom Bosco que diz assim: o Senhor nos colocou no mundo para os outros. Né? Eu acho que o pessoal de Cruzeiro deve conhecer bem, né? E os salesianos usam muito essa frase. E aí, diante disso, diante dessa frase de Dom Bosco, eu entendi aquele como, que eu sempre me questionei, como que a minha vida pode transformar a vida do outro. Então, através dessa Uhum. frase, eu entendi, né, que Deus tinha me colocado neste mundo para o outro. E a melhor maneira seria seguir a Jesus Cristo mais de perto, como fez Dom Bosco. Então, eu falava, é igual ele que eu quero entrar na minha vida, né? É como esse cara que eu quero
me gastar, me doar, mas aí eu não podia ser padre, né? Então, Não tinha como. aí na minha cidade só tinham as irmãs beneditinas, que cuidam da Santa Casa e tal. E não me atraía esse carisma, né? Das irmãs beneditinas. E aí eu fiz. Acho que sua internet deve ter caído. Vamos ver se ela consegue restabelecer o sinal, senão eu pego e chamo ela de novo. Vou tentar fechar com ela aqui e ver se eu consigo chamar ela de novo. Não. E tentar remover a Luana. Vou tentar adicionar ela de novo agora para ver. Deixa eu ver se ela está aqui ainda. Tá aqui. Vamos ver se. Vamos ver se agora volta. O áudio dela começou a cair, não sei se a internet dela deve ter dado um contato. Estou adicionando ela de novo, vamos ver se volta aqui. Ver se a irmã Luana. Guardar ela entrando aí que tá chegando. Irmã Luana! Irmã Luana, você tá aí? Gente, sagrado. E ela saiu. Vamos ver se eu consigo. Se ela tá aqui. Vamos ver. Luana, vamos ver. Tá. Pá. Vamos ver. Aí, vamos ver se agora vai. Vamos torcer. Não busca ajuda aí. Vamos ver, vamos ver. Voltou? A Luana consegue me ouvir agora? Voltamos? É, a imagem tá meio congelada, meio picada, mas não sei se você tá me ouvindo bem. Irmã Luana, não voltamos. Vamos lá tentar mais uma vez. Vamos lá, né? Eu acho que caiu a internet da irmã Luana, que nós estávamos falando sobre vida religiosa aqui. Ela estava dando seu testemunho, mostrando, contando para a gente como foi a vocação dela, como foi o chamado dela. Vamos ver se ela está aqui, tentar novamente ela aqui agora, de novo, para ver. Adicionando ela novamente aqui para ver se agora volta, se a gente volta. Deu? Aí, agora voltou. Começou a picar o seu áudio inteirinho e por fim você Voltamos. congelou e ninguém viu mais, Problemas não na ouviu mais nada. conexão. Então, agora tá dando para ouvir bem. Tá ouvindo. Sim, você estava falando do seu chamado, da vocação, né? Bom, então aí, né, continuando. Uhum. Isso. Foi nesse oratório que aí essa, para mim, falou assim, olha, conhecer as irmãs salesianas, ela estava fazendo um caminho, né, já. E aí eu penso, nossa, mas eu nem sabia que tinha as irmãs salesianas, eu achava que era só os padres, né? Só os salesianos, que eram os únicos que eu conhecia.
E aí ela falou assim, olha, vai ter um encontro vocacional na paróquia e as irmãs salesianas vão vir aí, se você quiser conhecer lá que eu te apresento. E aí eu fui, né? Nunca tive desejo. E ela me falou isso para ver como são. Mas eu já fui com aquela ideia de que seriam como as irmãs que eu conhecia, então eu não ia gostar. E aí chegando lá, eu me surpreendi, né? Vi irmãs diferentes, né? Alegres, animadas. Aí eu, como irmã Bernardina, aí ela já me deu um livro de Madre Mazarello para ler, né? Me deu várias coisinhas sobre Dom Bosco. E aí eu comecei a gostar, né? Eu percebi que aquele jeito de Dom Bosco de agir também mulheres que trabalhavam daquele jeito. E isso começou a me encantar. Então, em 2010, né, eu recebi esse convite para entrar com. Só que aí, como eu falei, né, sou de minha mãe evangélicas. E aí minha mãe não permitiu que eu entrasse. Aí, nossa, aí eu briguei com Nossa Senhora, né? Toda toda a nossa história assim sempre tem essas revoltas, né? Todo mundo Assim. tem. Quem nunca Então teve, foi né? é, foi. Aí eu falei para Nossa Senhora, olha, se a senhora quer, se for da vontade do seu filho, né, que eu diga assim, como a senhora disse, que a minha mãe deixa que eu possa ir. Só que aí não deu certo. Então eu falei assim, tá bom. Então eu não quero mais saber disso, não é minha vocação nisso. E aí eu terminei o terceiro ano, comecei a fazer idade, fui cursar pedagogia, que era a área da educação, sempre gostei, sempre me encantou. Uhum. Fui cursar pedagogia e desisti dessa ideia. Porém, essa irmã que eu conheci, a irmã Bernardina, ela sempre foi muito insistente, assim, ainda bem, né? De forma Ainda bem, positiva. isso que eu ia falar. Ela Graças a Deus sempre para ser passava na insistente. minha cidade, me procurava para conversar, mesmo, mesmo ela sabendo, né, que não era o momento, que minha mãe não concordava, ela ia, me mandava bilhetinho, me escrevia e-mail. Eu nunca respondia os e-mails dela, né? Sim. Assim, porque eu não queria mais saber disso. E ela sempre esteve ali, me mandava livros, me mandava livros de Dom Bosco, Madre Mazarello, e eu sempre fui, então, de certa forma, me alimentando do carisma. Até que em 2014, eu estava namorando, participava do oratório, coordenava o oratório lá, tudo, só que me faltava algo, né? Ainda eu não me sentia, eu estava no último ano da faculdade, estava trabalhando, então, mas no meu coração faltava algo, sabe? Porque aquele desejo que eu tinha de dedicar a minha vida pelo bem de alguém, pelo bem das pessoas, parecia muito pouco ali no que eu estava fazendo. Então, eu retomei o contato com a irmã Bernardina, no oratório nós precisávamos de pessoas que ajudassem na formação. E ela mandou duas jovens, né, que moravam em Guaratinguetá, para nos ajudar, que eram esse primeiro caminho, né, vocacional. E aí, vendo elas, né, aquele chamado que eu já tinha adormecido dentro do coração, eu senti essa vontade de retomar o caminho. E aí Uhum. eu conversei com essa irmã e ela me fez essa proposta de fazer a experiência. Então, em 2015, eu entrei e passei por todo aquele processo, né, de aspirantado, postulado e noviciado. Sim. Nossa, um processo, uma história bonita, né? Que deixou adormecer, agora voltou, né? Foi muito bonito mesmo toda essa história. Você falando uma frase aí de Dom Bosco, né? Para fazer o outro, né? Ele vem para o próximo, né? Para o próximo. A nossa primeira live aqui também foi com o Padre Salesiano. Não sei se você conhece o Padre Vinícius, que canta, né? O Vinão. Então, ele em meio à nossa conversa, né? De estreia, ele falou muito disso. A gente está
para o próximo, para o outro. Falou muito disso aí pra gente. Aí você falou, você me remeteu todo o diálogo que eu tive com ele aqui. Isso daí. E o que você falou que eu acho que acontece com muitas vidas nossas, que já vi testemunhos assim, sempre tem uma pessoa que é teimosa que insiste com a gente, graças a Deus, né? Você teve a irmã, né, que não desistiu de você, graças a Deus, né? A gente ouve que tem várias histórias, são pessoas também que nunca desistiram de outras freiras, de outros irmãos, né? A gente vê que Deus Sim, cuida realmente da gente, né? A gente pensa que sim. ele não está olhando, que a gente mas sempre tem alguém ali, ó, olhando, né, zelando pela gente, a pedido dele mesmo, né? Isso eu acho muito bonito. Eu ouvi essas histórias, porque assim, acaba pensando, você começa a pensar assim, nossa, que coincidência, já ouvi isso que alguém contou. Aí a gente fala assim, não, mas Deus age, né? A forma que Deus age com a gente, né? Tô ouvindo você, mas não. É. Ah, voltou. Irmã, não tô conseguindo te ouvir. Não tô ouvindo você. Não tô ouvindo ainda não. É. Ver, a internet dela lá hoje tá meio complicada. Agradecer a todos aí, a Pitoco Sema, realmente a gente viu que estava sem o áudio, agora vamos ver agora novamente, chamar de novo que ela saiu, adicionando ela aqui de novo na conversa. Voltamos? Agora voltou. Seu áudio não conseguiu ouvir mais nada dele. Aí. Agora deu. Agora deu. Uma história muito bonita. Então, eu estava falando e você falou num ponto que eu acho que acontece com muitas famílias, né? Sua mãe não aceitou, né? Você é primeiro, em primeiro momento, tudo. É, assim, a gente vê que isso acontece com muitas famílias, né? Muitas jovens que às vezes têm vontade de entrar numa vida religiosa, a família não aceita, né? O que que você poderia falar, sei lá, dar um conselho, dar uma orientação para essas jovens que pode estar ouvindo, que depois essa live vai ficar salva no YouTube, lá para todo mundo que quiser ver, até mesmo aqui no Instagram nosso vai ficar salvo. Para sim, pra encorajar, né, para aceitar o seu sim, ajudar a discernir a vocação. Eu acho assim que você discernir a vocação, Daniel, é um exercício de escuta, né? É um exercício muito grande de escuta, de ter um contato com você mesmo, com a sua história, com a sua vida, né? E ver na sua história a ação de Deus, né? Ver como que Deus agiu em você e para isso você precisa estar aberto, né? Não adianta você querer optar pela vida religiosa para fugir de algo. A vida religiosa, ela vai te obrigar a conhecer você, né? Então você precisa se conhecer, porque esse caminho de intimidade com Deus, ele exige autoconhecimento. Uhum, Então, o que eu quero realmente da minha vida, né? O que eu estou buscando? Então, se eu quero isso mesmo, ter uma entrega total de doação a Deus, eu preciso ouvi-lo. E ouvir a Deus, ele passa por esse processo de você aprender a ouvir os outros também, né? A ouvir as pessoas, a ver os sinais, aprender a ler os sinais de Deus na nossa história, através também das pessoas. Então, eu acho que a melhor forma, assim, para você discernir é o diálogo, né? uhum, A vida de oração, a vida de intimidade com Deus. Santa Teresa, ela vai dizer que a oração ela é como um trato de amizade com Deus, né? E nesse trato, o mais importante é a relação amorosa entre dois amigos. Então,
ter essa intimidade de amizade com Deus, né? Então, Deus e a pessoa humana nesse contato, nessa intimidade, é muito mais importante do que palavras, do que os ritos, as técnicas de recolhimento e interiorização, né? É você mesmo ter esse relacionamento de amigo. Então, Deus, meu melhor amigo. A primeira coisa para você poder discernir, porque a vida religiosa é uma consagração a Deus. Hum. Então, como que vou me consagrar, me entregar a alguém se eu não tenho essa intimidade com ele, né? Não tem como. Então, é esse contato de não saber quem sou sem falar de Deus. E depois disso, você está aberto para o diálogo, né? Você procurar conversar com um padre, com uma pessoa de confiança e ser aberto também com a sua família, né? Para mim foi assim um processo muito difícil, né? Chegar e dizer, olha, eu quero ser religiosa, eu quero realmente me entregar a isso. Até hoje minha mãe não aceita, né? Uhum. Então é um processo assim, muitas vezes vai ser dolorido, mas qual que é a minha meta, né? Qual que é o meu objetivo? A Uhum. minha meta é Jesus Cristo. Eu quero viver a minha vida nos passos de Jesus Cristo. Então, para isso você renuncia a si mesmo para cumprir a vontade de Deus, né? Exatamente. Nossa. Ainda mais a sua história que eu tô podendo ver, né? Que eu não conhecia, tô achando bonito que começou assim, essa dificuldade, entre aspas, né, de aceitação de todo o processo lá no começo, né? Como você falou assim, já foi evangélica, depois agora foi católica, né? Sim, e a sua mãe ainda não aceita até hoje, né? E você, sim, com toda a coragem, sentindo força, assim, ó, vou seguir Jesus Cristo, é isso mesmo que eu quero para minha vida, né? Um tempo ela aceita, às vezes pode ser até um processo de aceitação para sua mãe também, né? Sim. Eu acho que tudo na vida é um processo, né? Sim. Então, aos poucos, eu acho que a vontade de Deus ela vai acontecendo, né? Eu acredito muito nisso, né? Que Deus ele nos chama para algo, né? Para uma missão. E por mais que você não queira, muitas vezes dê as costas para isso, uma hora ou outra você acaba cumprindo essa missão, né? Por mais que você não, que como você no começo você desistiu, né? Você quis dar as costas, mas Deus não abandona a gente, né? Não. Uma vez eu já fiz também acompanhamento com os redentoristas, né? Uma vez o padre de lá até disse para mim assim: você pode dizer não, mas se esse for o seu caminho, a vontade de Deus, Deus lá na frente vai te laçar, vai te catar, vai te amarrar, que você não vai conseguir sair. Não adianta, né? Que não tem como a gente discutir com as vontades de Deus, não adianta. É. E não é um privilégio, né? Você ter um chamado para a vida religiosa, pelo contrário, é um servir, né? Uhum. Isso é a igreja, né? Você renuncia, eu acho muito bonito isso na vida consagrada, na vida religiosa, porque são pessoas que decidem seguir a Cristo mais de perto, mediante as práticas do conselho evangélico, que é o modo que Jesus viveu. Então, viver a castidade, a pobreza e a obediência, como Jesus viveu. E isso não é algo fácil, né? Muitas pessoas, hoje principalmente na sociedade em que nós estamos, onde o consumismo, o individualismo fala muito alto, é um grande desafio. Você renunciar a tudo que você tem, a renunciar a tudo para a missão, né? Para viver um apostolado fecundo, seguindo os passos de Jesus Cristo. É muito desafiador, porém é muito bonito também, né? Isso me encanta muito na vida religiosa, né? Você acha que isso que você acabou de colocar, que a sociedade impõe muito individualismo, né? Que você fala, você colocou do individualismo, esqueci outra palavra que você usou, né? Porque prega muito essa a vida Isso. consumismo, né? E a vida religiosa é uma vida muito de obediência, de pobreza. Você não vive para si, você vive para o outro, né? E a sociedade hoje em dia prega o contrário. Você acha que Uhum. é por isso que acaba sendo tão difícil? Existe muito conflito na mente de muitos jovens para a aceitação do seu sim? Porque estão acostumados na sociedade que está pregando uma coisa. A vida religiosa é o oposto, né? Mesmo quem aceita, igual no seu caso, você vê que é muito gratificante. E eles às vezes têm essa dificuldade. Você acha que é para poder dar o seu sim por causa disso, do que a sociedade impõe, você acaba indo contra
a maré, né? Contra o que a sociedade impõe. É, justamente, eu acho muito isso, que é um remar contra a maré, né? Uhum, Porque a sociedade está colocando isso. Eu, por exemplo, eu tinha o meu emprego, né? Tinha a minha independência, assim, morava com os meus pais, mas eu tinha uma certa independência, né? Estava terminando os estudos. Então, eu optar por deixar isso é um dos pontos que, por exemplo, a minha família não compreende. É um dos pontos que para minha mãe é mais difícil de compreender. É uhum, como que você vai deixar a mão de ter algo seu, de construir algo seu, para morar em comunidade, para viver com tudo em comum, né? E é isso que me encanta na vida religiosa, você não tem nada, mas ao mesmo tempo você tem tudo, porque nós colocamos tudo em comum, né? Nós uhum. partilhamos da mesma mesa, né? Como Jesus Cristo, que tudo partilhava com os apóstolos, com seus discípulos. E na sociedade que nós vivemos, que prega uma cultura de individualidade, de consumismo, né, que o mais importante é ter do que ser, você decidir ser algo por amor é muito desafiador, né? Uhum. Essa disse uma coisa que é verdade. Hoje em dia é muito ter, né? Praticamente 80% é ter, né? O ser tá ficando muito de lado, né? É assim. Vou falar uma coisa. Tem um comentário aqui na live do Akostikami, não sei como é que pronuncia o nome dele, que está dizendo aqui isso que você falou assim, que igualmente o amor de Deus é tão grande que sempre deixa lugar para a nossa liberdade. Aí está o valor da nossa resposta. Deus nos quer livre. Com isso que você praticamente isso que você falou, né? Que você quis não, ele deixou você livre para dar a sua resposta, né? No seu É tempo. justamente, né? Deus não nos obriga a escolher por ele, né? Mas a Uhum. partir do momento que você escolhe, e se essa é a sua vocação, você sente esse coração preencher, né? Sim. Esse, essa alegria, né? Como nós falávamos no começo, essa alegria em servir, essa alegria em se colocar a serviço. É igual tem aquela passagem que vê, né? Exatamente. Olha, vejam como eles são felizes, né? Isso. Né? É, Acaba justamente. tendo uma identidade, essa felicidade, essa alegria, né? Uhum. Eu acho que o mais difícil, assim, para você é ter esse equilíbrio, sabe? De Uhum. você saber que você é chamada para uma missão, mas que essa missão ela precisa também de uma vida de interiorização, né? Você tem o trabalho, tem a missão educativa, no nosso caso, que trabalhamos com os jovens, mas eu preciso também cultivar uma intimidade com Deus, né? Como eu falava, essa amizade interior com Deus, né? Então, você equilíbrio diante de tudo que a sociedade oferece, né? Diante de onde você Ai, tem a seu áudio facilidade de cortou de redes sociais. novo. Seu áudio cortou de novo. Cortou? Voltou? Não? Não deu? Nada. Não ouço ainda, não. Não? Nada? E ficou mudo de novo. Será que se sair e entrar de novo, volta o áudio? Vamos ver. Aí eu vou chamar de novo para ver se volta com o áudio. E agora? Agora voltou com o áudio. Deu? Então Ah, tá deu. ótimo. Uhum. Então, a gente estava falando, né, dessa amizade com Deus que é bom a gente ter, né? Para poder encorajar a gente ter ele como um amigo, né? Tem gente que às vezes para dar seu sim, pensa assim, ah, Deus vai ser um vilão na nossa vida, ele tem que dar o sim, se eu der não para ele, ele vai ficar com raiva de mim, né? E não é assim, a gente tem que, como você falou desde o começo, é aquele diálogo, aquela intimidade com Deus, né? E ele se tornar um amigo seu para você ter essa liberdade, essa alegria, né? Como você disse. É. Eu acredito muito nisso, né? Que você entregar a sua vida para uma causa, para você não ser feliz, não vale a pena, né?
Então, você ser feliz eu acho que é o mais importante. Eu acho que Deus, ele não quer ninguém triste. Ele não Sim. quer que ninguém o sirva triste, sem querer estar ali, né? Então, você descobrir, não é todos os dias que você está feliz, né? Somos todas pessoas normais, temos altos e baixos, mas é você descobrir cada dia que a sua felicidade está em doar-se, né? Entregar-se por uma causa, entregar-se por uma missão, por um amor maior, né? Uhum. E acaba sendo uma felicidade diária, né? Uma Sim. busca diária pela felicidade. A gente ouve muita gente falar disso, falar assim, é uma frase pronta, que não é, mas quem vive isso praticamente não é uma frase pronta, é a realidade, né? É. Eu acredito muito que a consagração ela é um mistério, né? Que não é possível você colocar em palavras o que é a consagração religiosa, Uhum. né? Você faz essa opção por algo, né? Então, você cultivar esse amor, eu acho que é o grande segredo, né? Todos os dias cultivar esse amor, né? Eu gosto muito daquela frase do Pequeno Príncipe, que ele diz, né? Foi o tempo que dedicastes à tua rosa que a fez tão importante. Então, é o tempo que nós dedicamos a Deus, o tempo que nós dedicamos àquilo que amamos, que a faz tão importante. Então, se eu fiz a mesma coisa no matrimônio, se você fez uma opção de estar ao lado de alguém, mas fica procurando outras coisas, você acaba não fazendo dela algo importante. Então, a partir do momento que cultivamos essa intimidade com Deus, nós fazemos dela algo importante e valiosa para nós. É, exatamente. A gente tem que começar a valorizar, né? Isso. Valorizando o outro. Nossa, ô, irmã Luana, tá quase. Falta acho que uns 10 minutos para terminar, né? Em altos e baixos, assim, som, né? Hoje deu um problema É, assim, com a internet. é, Mas assim, deu para a gente ver um pouquinho que essa história é muito bonita, né? Eu não conhecia essa história, né? Quem até passou o contato para você foi a Amanda aqui de Cruzeiro. Ela falou assim: pode falar, ela é super gente boa, ela vai adorar falar com vocês, para falar, para dar o testemunho dela, contar um pouco da vida religiosa, que é outro que também nunca se decide, nunca se quer ser irmã se não quer. Esse dia eu falei para ela, puxei a orelha dela assim: Amanda, você tem que decidir logo. ela fez encontro vocacional comigo, É, ela né? comentou mesmo, ela falou assim: eu fiz encontro com ela. É, É, a Amanda precisa ser um empurrãozinho, que ela tem vontade, ela quer, mas acho que tem medo. Mas tudo como você diz, é o tempo de Deus, é tudo no tempo. Eu acho que quando chegar o tempo mesmo, for a hora, ela não vai nem conseguir falar não. Quando ver, ela já vai estar lá, se for mesmo a vontade dela, claro, né? eu acho que o mais importante é você fazer a experiência, sabe, Daniel? Eu fiquei muito nisso, assim, vou ou não vou? Mas aí eu pensei, se eu vou e não dá certo, eu volto, né? Tudo bem, fiz a experiência, vi que não era, eu volto. Agora, se eu não vou, se eu não tento, eu vou ficar a vida inteira me perguntando, será que era aquilo? Sim. Né? Essa semana mesmo eu estava conversando com um amigo meu sobre isso mesmo, que a gente tem que fazer experiência, tem que testar, né? Eu também cheguei a fazer até uma semana de convivência também com os redentoristas, né? Quer dizer, se eu não tivesse ido, eu estava até hoje, como seria? Como que É, eles vivem, né? Se a gente não for, não bater de frente, não conhecer a fundo o dia a dia, você vai ficar sempre no como será, né? Só no será, né? Eu justamente. acho que isso Então, tem em todas as áreas. fazer a experiência é a melhor coisa. Quando você está em dúvida, você tentar, né? Não fica na dúvida. Vai, arrisca. Se não for, coragem, retorna, vai seguir a sua vocação, a missão que Deus te chama. Se Claro. você vai encontrar esse caminho, essa felicidade, né? Eu pensava muito nisso no começo desse ano, no retiro em que fazia essa preparação para a consagração, né? Olhando assim a minha história, relendo a minha história, eu vi quantas meninas que fizeram encontro vocacional comigo, quantas que fizeram aspirantado, postulado, noviciado. E da minha inspetoria aqui em São Paulo, só eu professei, né? As outras saíram no meio do percurso, no meio do caminho. Eu perguntava para Deus por quê, né? Que eu fiquei. Então eu acho que é muito disso, você fazer a experiência para compreender aquilo que Deus quer de você, né? Uhum.
Não, e o que Deus quer para você e para ver se realmente você encontra a felicidade, né? Depois se viu que não é isso, você sai para fora, você saiu, a vida continua, né? Existe outros, igual conversando com o padre Anderson, né? Ele falava muito que assim, existe outras vocações também, né? Que você, o Sim, chamado de Deus também tem tema hoje, a vida religiosa, existe o chamado para a vida religiosa. Mas outras vocações, outras profissões também são questões vocacionais, né? O engenheiro tem que ver se ele é vocacionado para ser um engenheiro, para ser um médico, senão acaba sendo pessoas frustradas, assim mesmo como uma pessoa que às vezes tem a vocação para a vida religiosa, não aceita, fica batendo o pé, tem a liberdade de não aceitar. Vai ficar uma pessoa frustrada, né? Não vai ser aquela pessoa feliz, como você falou, assim, encontrar aquela alegria, né? Independente de qual profissão seguir, qual vida seguir, tudo é tudo é uma vocação, né? é, é você fazer aquilo que te faz bem, né? Madre Mazarella é a nossa cofundadora, junto com o Dom Bosco. Ela tem uma Uhum. frase que quando eu entrei com as irmãs eu conheci essa frase e assumi mesmo como um projeto de vida, né? Ela dizia, Madre Mazarella ela ensinava costura para as meninas, que era ali a forma dela evangelizar as meninas. Então, ela dizia para as meninas que cada ponto de agulha seja um ato de amor a Deus. Então, você fazer de tudo da sua vida com amor, por amor e no amor, faz toda a diferença, né? Sim. Então, você assumir um projeto de vida, seja qual for, sabendo onde você quer chegar, se você faz por fazer, não tem sentido, né? Então, se você coloca amor nele, coloca os seus sentimentos ali, você percebe qual diferença faz. É, o amor transforma o mundo, né? Realmente. Você é tudo com amor, o resultado é outro, né? Ô, irmã, eu queria agradecer você por ter estado com a gente aqui nessa hora, né, praticamente, né, por ter tirado um tempinho seu, todo o seu trabalho aí dentro da congregação, né? Parabéns para você, que você ganhou hoje, tá comemorando, né, um aniversário de vida religiosa aí para você. Né, obrigado pelas palavras de encorajamento, né? Acredito que pode ajudar muita gente, que depois que ficar no YouTube, quem vê, assim, vou escutar o seu depoimento, pode encorajar muitos jovens, assim a gente espera, né? Muito Sim. obrigado por estar conosco, né? Desculpa, não sei se atrapalhou o seu tempo, se ter aceitado. Mais uma vez, repito, tirar uma hora aí do seu trabalho para estar com a gente aqui. Quem sabe a gente pode marcar futuramente nas outras lives também, para a gente estar junto, criar uma parceria, né? Estamos com essas lives há 2 meses, né? Com o projeto do Padre Fabrício, para poder movimentar o Instagram nesse período, assim. Então, se der certo, vamos continuar e, assim, com outros temas, podemos chamar você, já é nossa parceira, podemos assim dizer. Sim, sim, eu que agradeço, né, a oportunidade de falar, né, de testemunhar um pouquinho daquilo que eu vivo, né, minha experiência. Temos muito mais que falar, né, se ficássemos aqui, íamos a noite toda. Mas É foi um um tema que a prazer, gente fala a noite inteira, o dia inteiro, quando vê, vai explodindo o assunto, vai indo. justamente, né, foi um prazer muito grande. A nossa congregação, ela tem essa missão de trabalhar com os jovens, né, de Uhum. evangelizar, a evangelização e a educação dos jovens. Então, partilhar um pouquinho da vida também é motivar outros jovens a seguir o seu coração, a seguir o seu chamado, né? Então, muito obrigada pela oportunidade. Nós é que agradecemos que Deus possa sempre abençoar o seu ministério, o seu trabalho aí na congregação, a sua vocação, né? Que você possa te dar força para sempre estar o seu sim diariamente, junto com o Dom Bosco, né? Deus abençoe. Muito obrigado por você ter estado conosco mais uma vez. Muito obrigada, eu que agradeço e quando precisar, estamos aí. Tá, joia? Então vai ficar aí, ó, a irmã Luana. Se você quiser, alguém deixar ficar à vontade, pode seguir você nas redes sociais aí, né? Seguir aí, Luana, underline FMA, né? Se Pode tirar alguém, suas dúvidas aí também. isso, tirar dúvidas. Eu moro aqui perto também, né? Atualmente eu moro em Guaratinguetá, Uhum, né? Moro no Colégio do Carmo e trabalho na obra social da Casa do Puríssimo Coração de Maria, né? Então, uhum. estamos aqui perto. Se alguém quiser conversar, é só entrar em contato. É, eu acho que a gente tem acho que 5 minutos antes que o Instagram derrube. Fala um pouquinho desse trabalho seu aí em Guaratinguetá, nessa obra social, qual a rotina sua, o dia a dia. Sim. Então, aqui em Guaratinguetá nós temos três trabalhos, né?
Somos uma comunidade religiosa com 11 irmãs e nos dividimos nesses 3 trabalhos. Então, temos o colégio, que é o Colégio do Carmo, e temos 2 obras sociais, a Casa do Puríssimo Coração de Maria e a Casa Betânia. Eu trabalho como coordenadora de pastoral na Casa do Puríssimo Coração de Maria. Lá nós atendemos 136 crianças todo dia, no contraturno escolar, e trabalhamos com oficinas, né? A nossa missão de formar bons cristãos e honestos cidadãos, como dizia Dom Bosco, ela acontece ali através do convívio diário das oficinas com os educadores. E ali na casa também nós temos um trabalho bonito de acolhimento das romarias. Né? Tem a Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, Uhum. tem um mural que conta toda a história das irmãs no Brasil. Então, o nosso trabalho ele consiste nisso, em atender as crianças mais vulneráveis, mais que passam por algum sofrimento em casa, por alguma dificuldade com os pais, com a família, e que não tem essa possibilidade de ter algo no período que não está na escola, né? Então, nós oferecemos essa acolhida, essa casa que acolhe, né? Uhum. É um trabalho bonito, né? Para quem quiser conhecer a casa, às vezes até ajudar a ser voluntário, fica à vontade, né? Não sei se eu já posso Sim, convidar quem quiser, se fica. isso sim. Nós temos o Facebook, o Instagram também, né? Rede Salesiana de Ação Social. Então, Uhum. nós temos esse trabalho que realiza, né? Somos algumas obras sociais pelo estado de São Paulo, então é um trabalho muito bonito, né? Nós buscamos, assim, também nessa contracorrente da sociedade, né? Oferecer algo para aqueles que não têm a possibilidade de ter, né? Algo assim. Do ter. Uhum. Que bonito trabalho, Luana. Que Deus abençoe também o seu trabalho aí nessa obra social, tá? Muito obrigado. Fica com Deus aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Prazer conhecer. Legal, tchau. Tchau. Aí, essa foi a irmã Luana que contou um pouco para a gente da sua história, da sua vida religiosa, né? E vamos encerrando essa live de hoje, dizendo que semana que vem será uma live musical. Nós vamos falar sobre a- os leigos da nossa comunidade, né? Continuando esse mês vocacional, vamos falar agora dos leigos, serão com os músicos. Certinho, gente? Fica com Deus, boa noite. Até semana que vem. Lembre-se, se precisar sair, coloque-se máscara. Tchau, tchau, gente.